Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje, a parte 2 dos iluminismos. Hoje nós vamos falar sobre os teóricos iluministas, quem são eles, né? Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós voltamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar a respeito dos teóricos iluministas. Quem são eles? Vamos aprender hoje. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Só um momento. Pronto, tela compartilhada. Então nós vamos falar a respeito dos teóricos iluministas. Quem são eles? Vamos lá. Primeiro é o John Locke, certo? John Locke ele pregava a respeito aí do liberalismo político. O que ele acreditava? Acreditava que o governo deveria proteger os direitos naturais das pessoas, vida, liberdade e propriedade. Se o governo não cumprisse essa função, o povo tinha o direito de se rebelar. Então essa é a ideia de John Locke, né? Se o governo não cumprisse aí essa questão da vida, liberdade e propriedade, então o povo tinha todo o direito, né, de se rebelar. Ele defendia também a ideia, perdão, de que ninguém nasce superior a ninguém e que a educação molda as pessoas. Então, era justamente aquela ideia do estamento, né, pessoal, que existia, né, onde tinha lá o primeiro estado, o segundo estado e o povo estava lá embaixo. Então, para John Locke aí não tinha essa questão dessa divisão aí, né? Ninguém nasce superior, certo? Então, todo mundo era igual para John Locke aí. Vamos lá. Montesquieu, então, a separação dos poderes. Então, Montesquieu, a ideia dele era a separação dos poderes. Então, olha só, ele vai propor que o governo fosse dividido em três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso evitaria os abusos, né, de poder e garantiria a liberdade dos cidadãos. Essa influência, essa ideia influenciou a criação de vários governos modernos como o do Brasil, né? A gente vê isso na nossa atual legislação, né? Onde nós temos aí o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, né? Então, isso é algo que influenciou lá atrás e tem aí sua influência nos dias de hoje. Voltaire, né? Qual é o pensamento de Voltaire? Era justamente a liberdade de pensamento. Então, ele criticava a intolerância religiosa e os abusos do clero e do governo, que era justamente aquela ideia de estamento, né? Aquela ideia dos estados, né? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, certo? Ele defendia que todos tivessem liberdade de expressão, então não era somente o clero, não era somente os nobres, mas era todos, né? Sua frase mais famosa resume bem sua ideia: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seus direitos de dizê-lo. Então, o Voltaire ele tinha essa ideia aí, liberdade de pensamento. Roosevelt, né, soberania popular. Então, ele acreditava que as pessoas nascem boas, mas a sociedade as corrompe. Defendia que o governo deveria seguir a vontade do povo, soberania popular, certo? Então, suas ideias ajudaram a construir a democracia moderna. Então vocês percebem, pessoal, que todos esses camaradas, esses teóricos, por isso que nós estudamos o iluminismo, que é justamente esse processo de transição do período moderno para o período contemporâneo, certo? Então eles vão influenciar bastante, né, o pensamento aí contemporâneo nosso. O Adam Smith, né, que é o liberalismo econômico, ele defendia que o governo não deveria interferir na economia. A economia deveria funcionar pelo equilíbrio entre oferta e procura, mão invisível do mercado. Suas ideias inspiraram, né, o capitalismo e o neoliberalismo. Então, todos esses camaradas aí, eles tiveram a sua contribuição, certo? Tiveram a sua contribuição aí em relação à sua influência nos dias atuais. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui, certo? Vamos ver novamente na próxima aula sobre revolução
industrial. Fui.